turismo e negócios. Oferecimento: Farmácia Líder, integrante da rede de farmácias associadas. Plantão 24 horas e teleentrega. 3282-1100. O nome Chico Viale, da associação que nasceu através aí justamente da morte do seu personagem, daquele que dá nome à associação Chico Viale, uma homenagem ao irmão, né, da nossa convidada de hoje, que sofreu um acidente de carro em janeiro de 2007, precisou de 40 bolsas de sangue. Infelizmente, o Chico faleceu, mas deixou esse trabalho que há 16 anos fala sobre a importância de nos tornarmos doadores de sangue. Nossa convidada é a nossa colaboradora, jornalista, escritora, ela preside a Associação Chico Viale há 16 anos, a associação que foi criada em 2007, né, como nós falamos, com o objetivo de captar doadores de sangue para pessoas que precisam de transfusões de sangue. E ela resolveu, né, transformar essa perda, né, do ser humano num legado de luta para salvar vidas através de campanhas para doação de sangue e também de medula óssea. É a nossa convidada de hoje, nossa querida colaboradora de São Francisco, dos Campos de Cima da Serra, Patrícia Viale. A Pati, tudo bem, Pati? Bom dia. Oi, Braulio. Tudo bom, Braulio? Tudo bom? Tudo certo, graças a Deus. Como é que tu tá? Tudo certo. Dia 14, né, eu falei contigo e às vezes tem datas que a gente vai esquecendo porque o que ficou mais relevante foi o janeiro de 2007, né, quando aconteceu o acidente do Chico. E ficou meio que normatizado que ali iniciava a associação. E, na verdade, foi ali que iniciou a associação, né? Quando se fez o primeiro pedido de sangue. Mas, oficialmente, legalmente, a associação foi criada no dia 14 de julho de 2007. Até foi o início da Revolução Francesa, né? Com a queda da Bastilha. Olha só. E é uma data bem significativa. É verdade. E... Sabe, você está falando da queda da Bastilha, mas poucas pessoas conhecem, né, a história da Revolução, que marcou ali, a partir daí, né, Sim, uma separação, né, entre precisou um levante direitos, popular da história da França, né? E eu digo que eu direitos. precisei de um acidente para Uhum. mudar a minha vida. Eu até então, antes do acidente do Francisco, 100 dias antes, eu tinha perdido meu pai, e o meu pai precisou de 3 ou 4 bolsas de sangue. Ele estava com uma diverticulite. E eu me lembro na época que a minha irmã, a Cíntia, foi doar sangue, e o resto da família já tinha doado. Então, a Cíntia era uma bolsa de sangue excedente. E era uma burocracia tão grande. Eu lembro de estar com ela no banco de sangue do Hospital Mãe de Deus, lá em Porto Alegre, e eu disse assim para ela: para que tu vai passar por tudo isso se já se conseguiu as bolsas de sangue? E ela disse para mim: ele é o nosso pai, eu posso doar, eu vou doar. E eu precisei de um acidente, eu não me dei conta, naquele momento, outubro, era setembro de 2006, meu pai faleceu em outubro de 2006, eu não me dei conta da importância de ser um doador de sangue, eu precisei do acidente do Francisco e a reposição de 40 bolsas de sangue. Sim. Então, eu sempre digo, hoje eu digo o seguinte, passado 16 anos desse acidente, 16 anos de trabalho, né? E acho que tu lembra, né, Braulio? Tu foi uma das pessoas que nos ajudou muito na época. 2007 nem se falava sobre doação de sangue em mídia. Não se falava na rádio, não se falava na TV, não se falava no jornal, não se falava em lugar nenhum. Tanto que quando o Hemocentro entrou em contato e pediu a reposição dessas bolsas, eu fiquei pensando, gente, mas como que se faz isso? Né? Eu sou jornalista, como é que se pede sangue? E a minha primeira atitude foi escrever um e-mail justamente para os meus colegas da imprensa, para que eles me ajudassem a divulgar esse pedido de reposição de bolsas de sangue. Então, em 16 anos, claro que falta muita coisa ainda, mas a gente já tem algo a comemorar, porque doação de sangue já é um assunto entre as pessoas, não é mais um tabu, não é mais uma atitude de coitadismo, está se tornando uma ação de cidadania. As pessoas estão se dando conta
que precisam doar sangue para que a sociedade se mantenha saudável. É verdade. Você falou da queda da Bastilha, eu fiz uma correlação, porque, na verdade, Aham. a partir dali, né, se lutava pelos direitos civis do povo francês. Obviamente que foi um derramamento de sangue absurdo, mas a ideia era muito importante. E sabe que um dos direitos fundamentais é o direito à vida do cidadão, na verdade. E isso tem que ser lutado, né? A gente tem que buscar manter a vida das pessoas, mesmo que não sejam pessoas próximas. E a partir dessa sua perda, né? Perda física irreparável, né? Do querido Chico, você transforma isso, né? Você desperta para essa necessidade de lutar por outras vidas, né, Paty? É. E eu vou contar uma coisa que poucas pessoas sabem. O Francisco ficou 63 dias em coma, né? Primeiro no HPS de Canoas e depois foram 3 hospitais: o HPS de Canoas, o Hospital da Unimed em Caxias e o Hospital de Canela, onde ele veio a morrer, né? Que foi quase que um ato de piedade, porque ele já estava à beira da morte e os médicos deixaram a gente trazer ele para próximo da família, na cidade dele. Mas, Braulio, nas 2 primeiras semanas, onde correu aquele pedido de sangue em janeiro de 2007, se alcançou 250 bolsas de sangue. Né? Houve uma adesão maciça ao pedido. Então, eu estava tranquila. Pronto, as 40 bolsas estão repostas. Só que aconteceu uma situação. Como ele estava na UTI, a gente tinha 2 horários de visita, um ao meio-dia e o outro às 19 horas. E era uma visita muito rápida, não chegava nem meia hora. E com uma família muito grande e os amigos, a gente tinha que fazer uma divisão de tempo para que todo mundo conseguisse entrar. Sim. Às vezes a gente não ia nem para visitar ele, mas a gente ia para encontrar a família, encontrar os amigos naquela sala de espera e poder ter um alento para continuar, né? Uhum. E numa dessas vezes eu não consegui entrar nem na sala de espera, tinha muita gente. E eu fiquei na recepção do HPS de Canoas. E jornalista é muito observador, né? Eu acho que esse é o grande segredo do jornalista, ele observa o que acontece ao redor dele. E foi um dia que eu estava muito triste, eu estava muito arrasada, e eu estava sentada e me chamou a atenção uma senhora negra que parou na portaria, ela foi chamada pelo recepcionista, e o recepcionista disse para ela: a senhora é parente do fulano? E aí ela disse sim. E ele disse: a senhora precisa repor tantas bolsas de sangue que o fulano usou. E entregou um papel, provavelmente o endereço do Hemocentro. E ela ficou sem ação, entendeu? Ela ficou sem ação, ela saiu daquele hospital, provavelmente o parente dela também, entre a vida e a morte, com aquele papel sem saber o que fazer. E aquilo me comoveu muito, porque só quem passa por isso sabe o quanto é difícil a gente se manter estruturado até para comer, para dormir, se manter forte, né, para uma situação dessas, e tu ainda recebe um pedido de reposição de sangue, que também é importante, porque Sim. outras pessoas estão precisando desse sangue. E Mas... naquele dia, Braulio, a minha cabeça começou a se organizar de que era preciso ajudar, porque muitas pessoas não tinham a informação. Elas queriam ajudar, mas elas não tinham a informação. E aí foi quando aparece na minha vida a Marilu Peck, a coordenadora de captação de doadores de sangue do Hemocentro, e ela me passa a instrução desse trabalho sobre captar doadores de sangue. Foi assim que se formou a Associação Chico Viale. Paty, que idade tinha o Chico quando 28 ocorreu essa anos. tragédia? 28, era um jovem 28, ainda, né? muito jovem. Naquele momento, com certeza, só se pensa na perda do ente amado, né? É difícil a gente conseguir raciocinar, né, diante de um fato tão destruidor, tão devastador, né, como esse. A gente tinha uma relação muito forte, sabe? A gente sempre foi muito companheiro, muito amigo, e eu digo que a morte do meu pai passou batida, né? Porque a morte de um irmão caçula é muito mais forte. E ali eu me dei conta de que a gente não pode desperdiçar a vida, que Sim. os fatos acontecem para todos, ninguém está imune.
É Eu verdade. percebi que eu poderia sofrer dores nunca imaginadas. Então, a gente tem que... eu sempre digo que essas coisas vêm para a gente aumentar a conexão com o espiritual, É verdade. né? A gente aumenta a conexão com o espiritual e a gente passa a olhar com o coração para o que está ao nosso entorno, para o nosso coletivo. A gente tem que se ajudar mais, porque senão a vida não vale a pena. Sem dúvida. E é justamente isso, a gente transformar aquela dor, aquela perda, aquela aquele momento de dificuldade, né? Passou aquilo, a gente conseguir É, transformar aquilo numa luta em benefício de outras pessoas que precisam também, igualmente, como você citou essa senhora, né? É, que se formem mais correntes, né, solidárias em torno justamente das pessoas que necessitam de ajuda, não só nessa questão da doação de sim, sangue, que é um ato nobríssimo, mas para qualquer tipo Braulio, de solidariedade. tem N situações que as coisas emperram por falta de informação, né? E nós, como jornalistas, a gente tem obrigação de fazer a informação passar. Para nós é fácil, a gente sabe apurar um fato, a gente sabe buscar uma fonte confiável, cada um na sua profissão sabe fazer alguma coisa. Eu recomendo que todo mundo faça um trabalho voluntário por um tempo, entendeu? Dentro daquela causa que for mais acessível, que for de mais interesse, tipo, tem a causa animal, tem aqueles amigos do hospital que trabalham em hospitais que atendem crianças, tem N coisas a se fazer. Mas, gente, doe 2 horas por semana, 2 horas no mês, mas faça, faça. É uma mudança de percepção de vida que talvez mude todo um contexto de existência, É né? verdade. Às vezes a gente está tão preso ao que a gente quer que a gente esquece que não é o que a gente quer, é o que a vida quer da gente. É E verdade. nisso a gente né? E nisso a gente vai descobrindo que nós somos pessoas corajosas, que nós somos pessoas inteligentes e que a gente pode usar essas qualidades em benefício de muitos, não só da gente. Porque senão a vida fica assim, ó, eu vou comprar o casaco que eu desejo, eu vou trocar o carro, eu vou fazer a viagem dos meus sonhos. Tu pode fazer tudo isso, mas tu pode fazer mais. A gente tem capacidade de fazer mais. É verdade, Paty. A gente não está aqui para. Tem uma frase que eu acho muito por isso que você falou, né? Não é o que eu quero, mas o que a vida quer da gente. A gente não está aqui para transformar o mundo, mas o mundo ele está aqui para nos transformar, né? Para nos deixar mais sensíveis, mais abertos à solidariedade, essa visão que as pessoas, né, realmente também precisam de ajuda. E nesse caso, especialmente no caso de quem precisa de doação, porque tem as campanhas, Paty, de doação de sangue, mas também de medula óssea, né? Que eventualmente a associação também se engaja. Sabe, Braulio, que é uma coisa bem fácil. Existe um dado, eu vou falar um pouquinho do sangue e depois eu vou falar da medula óssea, tá? Existe um dado de que se de 3 a 4% da população brasileira, naquela idade, entre 16 e 69 anos, doasse sangue regularmente, os estoques de sangue estariam abastecidos no Brasil e a gente não precisaria ficar fazendo campanha. E assim, ó, com detalhe, não se doa sangue mensalmente. As mulheres doam sangue de 3 em 3 meses e os homens doam sangue de 2 em 2 meses. Então, é uma prática que a gente consegue incluir na nossa rotina. A medula óssea, a pessoa faz o cadastro uma única vez na vida. Ela tira menos de 10 ml de sangue, esse sangue passa por uma análise, onde vai ser levantadas as características genéticas dessa pessoa. E a pessoa que quer ser doadora, ela fica cadastrada no Redome, que é um banco que vai bater essas características genéticas de doadores com receptores, pessoas que precisam. Então, tu pode ser chamado para doar medula óssea, que é um líquido, né? Para ajudar a outra pessoa. E tudo assim com muito cuidado, com muita investigação, com muita informação. É verdade. É por isso que eu não consigo entender por que as pessoas não saem da sua zona de acomodação. Se fosse assim algo muito burocrático, algo muito trabalhoso, mas não é. E as pessoas não imaginam o bem que faz doar sangue
ou se cadastrar como doador de medula óssea. Eu digo que esse é o verdadeiro super-herói. O super-herói não é aquele que faz feitos maravilhosos, que joga, sabe, que veste uma capa e precisa de efeitos especiais. O herói é justamente essa pessoa que usa um tantinho de si para dar esperança para toda uma outra família e para ajudar uma outra pessoa a viver. É verdade, Então, Pati. a gente tem que aproveitar esses poderes, sabe? A gente tá desperdiçando, nós como seres humanos, nós estamos desperdiçando os nossos poderes. E outra coisa, é muito simples ser doador de sangue. As pessoas hoje estão conscientes de que precisam manter a sua saúde, de que precisam ser pessoas saudáveis. Pessoas saudáveis podem doar sangue. Então, muita gente está apta para doar sangue. É verdade. E pode ser também, né? Como pode doar sangue, pode ser doador de medula óssea, né? Pode se Para colocar. fazer tudo, né? Exatamente, exato. Por falar nisso, Pati, para quem está ouvindo e está despertando para essa necessidade, né, da doação, da solidariedade, de ajudar, de fato, de ser um doador de sangue ou mesmo de medula óssea, isso faz no Hemox, aqui no Banco de Caxias, no Hemocentro Regional, e também no Hemorgues, lá do Rio Grande do Estado. Isso, são os hemocentros. Uhum. A pessoa pode fazer o agendamento dela, pode pegar os contatos ali pela internet, né? Já faz o agendamento para doação de sangue e faz o agendamento para o cadastro de doador de medula óssea. Eu tenho aqui, Paty, o dos dois. Eu tenho do Hemox, o Hemocentro de Caxias, que é o 54-3290-4577. 3290-4577. E do Hemorgues, né, o do Rio Grande do Sul, do Estado, são dois. 51, que é em Porto Alegre, 3339-7323. 3339-7323 e o 3339-7330. Lembrando que é 51 o código diário. Paty, parabéns pela tua luta, por este legado que você mantém vivo. Eu tenho certeza, né? Eu como espírita, como reencarnacionista, que o Chico, a partir da tua luta, teu pai também, né? Ficaram muito felizes, orgulhosos, pelo trabalho, né, que você permanece realizando aí à frente da Associação Chico Viale, ou seja, salvar outras vidas, porque mesmo que a gente não consiga naquele momento salvar aquela vida, afeta nós, né, que tem uma relação muito forte com a gente, mas a gente continua lutando pela vida, porque qualquer vida salva vale a pena a nossa luta. É bem isso, brother. É a gente não querer, não botar o ego na história, né? Não querer que as coisas sejam como a gente quer, mas deixar as coisas serem como elas devem ser. Porque quando a gente deixa as coisas acontecerem como precisam acontecer, a gente aprende. E quando a gente bota o ego na frente, a gente só está aumentando o problema, entendeu? A gente não se permite entrar no processo de conscientização e de superação. É verdade. Paty, parabéns pelo teu trabalho. Eu fico feliz de poder contribuir de alguma forma com o teu trabalho na associação. Fico feliz por você colaborar conosco também, ser nossa colaboradora. E você volta daqui a pouco, né? Que você vai trazer as notícias dos campos de cima da serra, hoje pelo Zoom. Daqui a pouquinho. E em seguida tem o Renato Martins, também no Atitude Positiva. E logo em seguida a Paty volta aqui no Grande Jornal com as notícias dos campos de cima da serra. Clube. E a hora certa? Confira a hora certa, 8h28. A temperatura está em 7 graus. Muito mais. Clube 885. Clube. E a hora